Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é mais uma vez janela de transferências, e como são várias as transferências que geraram algum impacto, ou que chamam atenção, ou que merecem um comentário ou outro, hoje eu vou fazer de uma forma um pouco diferente o vídeo. Até para conseguir citar algumas mais alternativas, eu sei que muita gente gosta disso, que a gente saia um pouco dos principais nomes, dos principais clubes. O vídeo de hoje vai ser uma espécie de um catadão do último dia da janela, pegando algumas transferências que tem algo em comum aí. Jogadores tentando a recuperação, jogadores que estão tentando recuperar uma melhor forma, um melhor nível, tentando dar a volta por cima, podem ser mais veteranos, mais jovens, mas mudanças de ares, mudanças de destinos no último dia da janela. Então eu separei sete que eu acho que se enquadram de formas diferentes nessa lista ou nesse tópico dos jogadores que tentam a recuperação com essas transferências de última hora na janela, e vocês fiquem à vontade aqui embaixo, porque certamente tem vários outros nomes que poderiam ser citados e vocês podem ajudar a acrescentar aqui embaixo. Nada impede que eu faça vídeos mais específicos sobre outros nomes mais pra frente, mas até pra tentar fazer um pacote. Hoje vamos dessa forma, eu vou fazer 7, tô com a listinha aqui do lado para não esquecer, então vou batendo o olho, falo do nome, falo rapidinho sobre um deles, até para o vídeo não ficar gigante. E claro, convido você, além de participar aqui nos comentários, a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação também para ficar sabendo quando tiver vídeo novo. Deixa a curtida no vídeo, que é sempre importante. Aliás, fica o convite para a playlist do mercado de transferências, tem vários e vários vídeos ao longo das últimas semanas e meses, falando mais especificamente sobre várias das contratações. Então, para quem não conferiu, é só entrar por lá, além de outras playlists também, de outros campeonatos, enfim. Fiquem à vontade para navegar pelo canal. Vamos começar então? Vou começar falando de jogador, talvez seja o mais jovem dessa lista aqui, mas que não conseguiu um bom desempenho depois de dar um salto muito rápido. Esse ainda tem muito tempo de carreira pela frente. Estou falando de Justin Kluivert, filho do Patrick, né, atacante da seleção holandesa. O Justin Kluivert apareceu muito bem no Ajax e conseguiu um salto muito rápido, né, como um jogador de projeção, um jogador que chamava atenção dentro da Eredivisie. E quando vai para Roma, vai como uma ótima aposta, mas não conseguiu convencer, não teve uma passagem convincente por lá, não teve um desempenho como esperado, e agora vai para o Leipzig. Então ele vai para o Leipzig, para o RB Leipzig no último dia da janela de transferências, e acho que aí tem um resgate que pode ser muito interessante, como oportunidade para ele e também como uma mudança de característica, porque é um jogador que potencial ele já mostrou que tem. Qual era o ponto aí? Olhando para Roma, para o mecanismo de ataque da Roma, o Kluivert muitas vezes era utilizado como o atacante de lado, o ponta que abria o campo, que precisava ficar muito colado à linha lateral, dando essa amplitude, abrindo as defesas adversárias. No Leipzig, com o Nagelsmann, é muito provável que a gente veja o Kluivert mais por dentro, porque a forma de atacar do Leipzig costuma ter os alas, sejam partindo das laterais ou já das posições de alas, mas a função desses jogadores de lado é abrir o campo. O Leipzig acumula muita gente por dentro para atacar a entrada da área, para acelerar, seja com um drible, com um pivô na frente, com uma tabela. A dinâmica de ataque é diferente. Então é provável que o Kluivert mude um pouco a área de atuação dele. E jogando mais por dentro, acho que ele pode voltar a jogar mais próximo do gol, o que pode ser interessante para um ponta habilidoso que gosta de partir em direção ao gol. É claro que a concorrência é grande também. A gente vê nesse início de temporada o Forsberg recuperando um bom nível, tem jogadores que chegaram também, então você tem o Juan Hichan brigando, você tem o Poulsen como um remanescente depois da saída do Timo Werner, outras apostas como o Sorloth, que chegou também, você tem o Dani Olmo crescendo muito, o Nkunku foi titular de boa parte da reta final da temporada passada, então concorrência para essa faixa central ele vai ter, mas é um jogador um pouco diferente, é um jogador mais da arrancada com drible em direção ao gol, podendo não jogar só tão aberto, podendo aparecer por dentro. Acho que pode ser um casamento interessante para tentar reerguer uma carreira promissora de um jogador que estagnou no período na Itália. Indo para o próximo, que tem a ver com o futebol italiano também, o Joachim Andersen, zagueiro. O zagueiro apareceu muito bem na Sampdoria, fez ótima temporada por lá, e quando se transfere para o Lyon, se transfere por um valor mais alto. Era a expectativa de uma grande sacada, de grande tacada no mercado, contratando um zagueiro que tinha se destacado na Sampdoria para reforçar a zaga do Lyon. A temporada passada foi desastrosa. Ele cometeu muitos erros, não conseguiu se firmar, perdeu rapidamente espaço no time titular, a confiança caiu, virou um zagueiro fora dos planos para brigar por espaço e titularidade. E olha que o Lyon passou a jogar com 3 zagueiros, por exemplo, mas ele não fazia parte dessa composição. O Lyon fez ótima Champions e agora ele vai para o Fulham. E aí tem prós e contras nisso, né?
para ele, uma oportunidade de se reerguer tendo mais minutos. Por outro lado, ele vai para um time que certamente tem problemas defensivos e que tenta não repetir a fórmula da última vez que jogou a Premier League, quando contratou muito e acabou se perdendo em termos de estilo de jogo. Nessa temporada parecia não querer contratar muito. No fim da janela acabou contratando também, né? No último dia contratou o Loftus-Cheek, contratou, além do Anderson pra zaga, o próprio Adarabioyo também, zagueiro que foi da base do Manchester City, teve experiências na segunda divisão inglesa, vai ter experiência agora na primeira. Então a zaga do Scott Parker pode mudar. Individualmente, pode até mudar para melhor, mas é um time que ainda precisa elevar muito o nível se quiser permanecer e brigar pela permanência dentro da Premier League, mas não deixa de ser uma oportunidade para o Anderson tentar recuperar um futebol que ele não mostrou na França. O terceiro que eu coloquei na lista aqui é um caso diferente, um caso curioso porque de certa forma até choca um pouco. Caso do Jack Wilshere. O Wilshere acertou não uma transferência, ele acertou no último dia da janela de transferências a rescisão de contrato com o West Ham. Agora, o Wilshere tem só 28 anos e essa é a parte mais chocante, eu acho. Porque ele é um jogador que foi muito talentoso, o talento dele, a capacidade era muito evidente nos primeiros anos de Arsenal, com alguns empréstimos no início, depois tendo sequência em diferentes funções, mudando até o perfil de qual seria a faixa de campo em que ele atuaria. No primeiro momento ele era mais meia, chegou a jogar aberto, depois virou muito mais um meio campista, mais associado à saída de bola, com uma capacidade muito grande de distribuição, com um controle de bola interessante, só que as lesões acabaram com a carreira dele. Então com 28 anos ele é um jogador que rescinde contrato, e a nota dele foi muito interessante, porque ele fala abertamente sobre como ele está frustrado por com 28 anos não conseguir jogar, e ele quer deixar o West Ham para ficar livre, né? Então, rescindindo o contrato no último dia da janela de transferências, ele tá livre para assinar com outro clube mesmo com a janela fechada. O que ele quer é jogar. E ele até fala que tem batalhado muito para ficar longe das lesões e que nesses últimos 8 meses conseguiu ficar longe das lesões, mas não tem tido oportunidades. E ele quer oportunidades. Então, essa é uma grande curiosidade, na verdade. É um movimento que ainda não define onde vai ser esse recomeço dele, mas deixa claro que é um cara que está disposto a batalhar contra o corpo, porque o corpo tem atrapalhado muito também, para tentar jogar bola, que é o que ele gosta de fazer, o que ele sabe fazer. Bola ele já mostrou que tem, e agora fica essa dúvida sobre onde vai ser esse próximo passo do Wilshere, para onde ele vai. Eu acho que é um jogador que pode, tecnicamente, acrescentar clubes de primeira divisão de ligas importantes, mas sempre com essa ressalva da questão, talvez, da produtividade, de ganhar conforme entra em campo, porque realmente é muito difícil confiar na capacidade física do Jack Wilshere, infelizmente. Eu vou até chegar num outro jogador que tem algo em comum também nessa lista. O próximo é o Klaassen. O Klaassen foi um desses vários jogadores, assim como o Kluivert que eu falei, né, saiu valorizado do Ajax. O Klaassen, eu cheguei a comentar sobre ele no vídeo da contratação do Van de Beek pelo Manchester United aqui no canal, quando eu falo sobre como jogadores específicos de centro do campo do Ajax às vezes se destacam naquele mecanismo e encontram dificuldades fora. O que não tem exatamente uma regra, mas o Klaassen, quando vai pro Everton, vai com uma grande expectativa também, não correspondeu, acabou não encaixando, não fez a função parecida com o que fazia no Ajax, perde espaço, vai para a Alemanha. Acho até que teve alguns bons períodos com a camisa do Werder Bremen, mas muito distante do que tinha apresentado no Ajax. É um desses vários casos de jogadores que acabam retornando ao Ajax anos depois e que podem, com a experiência de quem tentou jogar fora da Holanda no caso, e volta, esses caras acabam sendo pilares para um clube que está em constante transformação e dando espaço para a garotada. A gente tem vários exemplos disso no próprio futebol holandês. E no Ajax, se a gente quiser falar de um, por exemplo, o Blind foi um caso desses, né? Saiu, jogou, voltou como um cara de maior experiência para ser uma referência dentro de um elenco que sempre tem uma média de idade baixa. Então eu vejo o Klaassen mais ou menos por aí. É um retorno que pode ser bom para todas as partes pro Ajax, mas a carreira fora da Eredivisie certamente ficou muito aquém do que se imaginava. Mais um nome, esse já mais veterano, Theo Walcott. Walcott de volta ao Southampton, também é uma contratação interessante porque tanto tempo se passou, né? São 14 anos depois da projeção meteórica dele no Southampton. Vamos lembrar que o Walcott, ele se transfere para o Arsenal em 2006, antes de completar 17 anos. E ele é convocado para a Copa do Mundo de 2016. A Inglaterra tinha problemas com lesões, foi perdendo alternativas. E ele é convocado pelo Sven-Goran Eriksson para a Copa do Mundo sem ter jogado na Premier League. Ele era um atacante da segunda divisão inglesa com o Southampton, já tinha acertado a transferência para o Arsenal, é verdade, mas ainda não tinha experiência na elite do futebol inglês. Então, com pouco mais de 17 anos, tinha acabado de completar 17 anos ali em março, foi para a Copa do Mundo, foi convocado em
maio, então foi uma convocação que chamou muita atenção na época. A carreira do Walcott teve altos e baixos depois. Obviamente não foi o fenômeno que muita gente esperava nessa época, mas teve fases boas no Arsenal, algumas melhores, outras não. No Everton já estava sem espaço, então a volta dele ao Southampton tende a ser muito interessante pelo retorno a casa, depois de basicamente uma década e meia, e também porque se ele for jogar como um atacante numa dupla de ataque, possivelmente ali ao lado do Danny Ings, por exemplo, acho que pode combinar com a ideia de jogo do Ralf Hasenhüttl. Então ele pode voltar a ser útil. Uma estrela, ele não vai voltar a ser. Até porque a estrela que ele foi em termos de projeção e de nome, ele acabou não correspondendo à altura, né, em termos de nível. Ele não virou um dos grandes jogadores de futebol mundial, isso certamente não. Mas ele teve bons momentos de destaque dentro da Premier League, e agora já estava sem prestígio, sem espaço, e o Southampton pode ser, não digo um recomeço, mas uma boa virada nessa reta final já de carreira dele, embora nem seja um jogador tão velho assim, é porque apareceu tão novo que hoje em dia parece ser dos mais veteranos, teoricamente ainda tem uns anos de carreira pela frente. Indo pro próximo, esse já bem mais garoto. Moise Kean, uma das grandes decepções da temporada passada em termos de janela de transferências, né? Ele se valorizou muito na Juventus, seleção da Itália, chega ao Everton como aquela contratação de, olha o Everton fazendo uma contratação de impacto de um jogador de seleção italiana, jovem, que pode explodir. Não deu em nada. A temporada dele foi muito decepcionante, a passagem dele foi péssima pelo Everton, em termos de expectativa e realidade, para mim uma das maiores decepções da temporada passada na Premier League. Isso significa que a carreira dele tá acabada? Evidentemente que não. Ainda é muito jovem, e até ganhou uma oportunidade das maiores, né? Porque se ele caiu para cima. Ele sai do Everton para jogar no PSG, para reforçar um ataque, tudo bem, como uma opção de banco, mas que vai dar a ele oportunidade, minutos em campo, e de uma projeção enorme também, jogando num ataque tão poderoso quanto é o ataque do PSG. Então a oportunidade para o Moise Kean é das mais interessantes. Vamos ver se ele vai aproveitar. Como eu disse, tem muita carreira, tem carreira inteira pela frente ainda, mas essa primeira oportunidade ele acabou não aproveitando, então pode ser uma reviravolta na carreira dele, uma oportunidade das melhores. E para fechar essa lista do 7, Mário Götze. Mário Götze acabou sendo uma contratação das mais surpreendentes nessa reta final de janela de transferências, porque tem algo aí, e eu cheguei a gravar vídeo sobre o Mário Götze, vou deixar aqui em cima, na época em que ele que ficou livre no mercado, e como não existia um interessado de fato na contratação dele. Teve muita especulação para onde ele podia ir e tudo, só que o fato é que o Götze perdeu muito prestígio, perdeu muito espaço, perdeu visibilidade e mercado. E aí é outro caso, da mesma forma que eu falei sobre o Wilshere, é outro caso de um jogador que luta contra o corpo para tentar se manter em atividade. Então, antes mesmo da gente entrar naqueles rótulos de é eterna promessa, não vingou, não deu em nada, que são frases prontas, muito fáceis e às vezes muito cruéis, é importante a gente tentar entender a particularidade de cada caso. No caso do Mário Götze tem a ver com saúde também, eu falo mais sobre isso no vídeo que eu deixei aqui em cima, se vocês quiserem conferir por lá. Então é um caso interessante de voltar a ter uma oportunidade. Muita gente olhou e falou, nossa, mas vai pro PSV, que fim de carreira. De fato, ele ainda é muito jovem para ter a sensação de fim de carreira que passa, mas isso tem muito a ver com os problemas e as questões de saúde. Agora, eu não acho que a gente deva ficar menosprezando outras ligas só porque não são as principais ligas. E o PSV é um clube enorme da Holanda, de um país importante do futebol também. Então não deixa de ser um casamento interessante, principalmente porque ele vai encontrar o Roger Schmidt, que é um dos treinadores mais interessantes, embora fora aí do radar, até pela opção que ele fez em dado momento da carreira de ir para a China também, mas o período dele na Bundesliga e antes mesmo na Áustria também, na Bundesliga austríaca e depois na Bundesliga alemã, mostrou como o Roger Schmidt é um treinador dos mais interessantes de acompanhar também. Então esse casamento com o Mário Götze pode ser interessante. Tudo bem, pode não ser interessante para elevar o Mário Götze ao nível de uma estrela do futebol europeu, mas ele já não era. Pode ser interessante no sentido dele de repente recuperar um melhor nível, ter continuidade e quem sabe se destacar no futebol holandês, que já seria um passo legal para a carreira de um jogador que foi decisivo em Copa do Mundo, que tem uma história, tem um currículo importante, que chegou a um nível fantástico, que chegou a ser alçado a uma das principais transferências do futebol mundial na época que sai do Borussia Dortmund e vai para o Bayern de Munique, mas que sofreu demais ao longo dos anos por não corresponder, é verdade, a gente pode falar, não correspondeu, isso é fato, mas a gente também precisa relativizar um pouco dos motivos ao entender que essa é uma questão que vai além apenas do ponto de vista técnico. Enfim, eram esses os 7 jogadores que eu tinha separado para falar sobre caras que tentam uma reviravolta, uma mudança, uma retomada na carreira com as transferências na reta final da janela. Fiquem à vontade aqui nos comentários, falem sobre os 7, falem sobre outros também. Um abraço para todo mundo e até a próxima.